Glória a Deus, queridos. Boa noite, igreja. Graça e paz. Todos bem? Bem alimentados? Todos já bem conectados também com o Espírito Santo? Porque depois de um louvor e um tempo desse tão precioso, não tem como a gente ser o mesmo daquele que entrou na porta, não é verdade? Assim como eu falei hoje de manhã, para mim é algo incrível a gente ter essa oportunidade da gente vir aqui prestar um culto de louvor e adoração ao Senhor, mas a gente ser visitado pela presença do Senhor, amém? Quantos creem que o Espírito Santo de Deus está nesse lugar? Amém. Então tome posse das verdades que o Senhor tem para a sua vida. A gente costuma falar isso aqui, a gente está num ambiente profético, e à medida que a gente fala daquilo que Deus tem para nós, a gente tem que falar amém. Mas se Deus também às vezes te der uma lambadinha, fala glória a Deus, porque o Senhor me ama e o Senhor quer o meu bem. E é por isso que a gente está nessa estação, onde a gente tem falado um pouquinho sobre a Kryptonita. Essa é uma série de mensagens sobre o livro Kryptonita. Esse livro foi escrito pelo autor John Bevere, e glória a Deus por essa direção que o pastor Diego teve, de trazer para nós como igreja. A gente tem ouvido falar muito sobre estações, sobre ciclos, e aquilo que a gente tem vivido na Nova Aliança de Arapongas não é diferente. Deus tem algo novo para nós, nessa estação. Só que é por isso que a cada estação que a gente vai viver algo novo no Senhor, a gente precisa de um tempo de alinhamento. E eu quero saber quantos aqui já estão lendo esse livro. Uau, glória a Deus. Se você ainda não leu, eu quero convidar você a comprar esse livro e a começar essa leitura, porque essa é uma literatura incrível. A gente é muito confrontado, e é por isso que eu falo, esse é o tipo de literatura também que é para cristãos maduros, porque aqui a gente aprende no amor, aquilo que a gente tem que fazer, aquilo que a gente tem que deixar de fazer, amém? Queridos, e hoje pela manhã, eu até confesso que fiz umas brincadeiras, eu falei assim, Deus, eu preciso me segurar muito, porque às vezes eu faço umas brincadeiras, e eu vejo que de repente eu tiro a galera do prumo, né? A galera às vezes começa a rir. Queridos, de verdade, o que eu quero é ser fiel à palavra do Senhor. Então, por mais que às vezes eu fale alguma coisa na brincadeira, eu quero que você não saia desse lugar de adoração e de busca por aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Queridos, antes de começar, quero pedir para você fechar seus olhos, curvar sua cabeça, e a gente vai orar agora. Amém? Pai, obrigado Deus por mais um dia de vida, obrigado pela Tua presença nesse lugar. Nós Te amamos por quem o Senhor é, mas nós celebramos tudo aquilo que o Senhor já tem feito em nós, por nós, Pai. E nós como igreja Nova Aliança de Arapongas, nós Te louvamos por essa estação. Nós Te louvamos, ó Deus, por essa série de ministrações que tem falado aos nossos corações. E Pai, essa noite não diferente, eu Te peço, ó Pai, vem com poder sobre as nossas vidas, ó Pai, que nós possamos estar com os nossos ouvidos atentos, o coração aberto para receber essa palavra do Senhor. Pai, que em nome de Deus, que nós não sejamos apenas ouvintes, mas sim praticantes da Tua palavra. Por isso, nesse momento, eu quero repreender todo espírito de distração, todo pensamento inapropriado, eu repreendo em nome de Jesus, sai agora. E nós declaramos, ó Deus, o mover dos céus e algo sobrenatural dos céus neste lugar. Pai querido, vem com poder sobre as nossas vidas. Desperte-nos, ó Pai, para a Tua palavra. E o que eu Te peço é, Pai querido, eu só não quero atrapalhar aquilo que o Senhor já está fazendo na Tua igreja. Portanto, usa-me conforme a Tua vontade. Essa é a minha oração grata no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Queridos, recapitulando um pouquinho sobre esse livro, né, o pastor Diego, quando ele foi dar um start na série, ele foi muito feliz em todas as colocações dele sobre o que consiste a Kryptonita. E talvez você que é mais moderno, né, você é mais jovem, talvez você só sabe dos super-heróis mais novos, como o X-Men, que eu não sei se é tão novo assim, não sei se tem algum mais recente, mas eu sou da época do Superman. E John Bevere, ele faz uma reflexão muito interessante sobre a questão da Kryptonita. Porque a Kryptonita é o que faz com que o Superman perca o seu poder, ficando totalmente vulnerável. E com a gente, os nossos cristãos, não é muito diferente, né? Quando somos expostos à Kryptonita espiritual, nós perdemos o poder e a autoridade que Deus nos confiou. E olhando por um pouquinho para aquilo que acontecia nos episódios, a gente via que, por mais que os vilões, eles conseguiam essa pedra, essa Kryptonita, e eles conseguiam por determinado tempo ali, né, no improviso, fazer com que o Superman talvez ficasse um pouquinho fraco, né, tivesse um delay por um lapso, alguma coisa, mas a moral da história sempre é, o bem sempre vence, e glória a Deus por isso. É assim na minha vida e na tua vida, se você é cristão de verdade, porque Jesus já venceu.
Sabe, eu fico muito feliz quando a gente lê aquele versículo que fala, né, que no mundo nós teremos aflições, mas é para a gente ter bom ânimo, porque ele já venceu. E se ele já venceu, é garantido. E não tem problema que a gente vai passar por desafios, por tempestades, deserto, vendaval, chuvarada, tiro, porrada e bomba, não tem problema. Está garantido. Deus já venceu e Ele já está lá esperando para nos entregar a coroa, querido. E isso tem que ser muito vivo no nosso dia a dia, a ponto da gente falar, eu preciso sim detectar o mais rápido possível quais são as criptonitas e os efeitos delas sobre a minha vida, porque aí sim, com sabedoria no Senhor, eu vou me afastar desse lugar. E nós vamos para a parte 3, os efeitos da criptonita, e eu falei isso pela manhã, eu quero repetir. Eu confesso que o pastor Diego, ele convidou todos os supervisores a fazerem o devocional sobre os capítulos, e eu fui muito ministrado, falei já pela manhã, pela vida do São, porque ele justamente, ele compartilhou aquilo que o Senhor soprou sobre o coração dele, justamente nesse módulo 3, que é sobre os efeitos da criptonita. Então, você, supervisor, que já passou por isso, glória a Deus pela tua vida, e assistir os vídeos tão incríveis, e agora espero que vocês estejam fazendo isso com a sua liderança, e assim por diante com as células, porque a gente vai continuar crescendo e se desenvolvendo no Senhor, através dessa literatura. Queridos, e eu quero falar muito breve sobre os efeitos da criptonita, e quando eu falo muito breve, eu falo muito breve mesmo, porque eu quero dar foco naquilo que a gente precisa fazer de forma prática, do que simplesmente a gente, talvez, ter uma nuance daquilo que a gente sabe que é errado, e por mais que a gente sabe, às vezes a gente faz. O efeito da criptonita traz frieza espiritual, perda de autoridade espiritual e conformismo. E quando eu falo sobre essa frieza espiritual, eu quero dizer para você, assim como o pastor Diego já falou por vezes, a gente já passou da fase da pandemia, glória a Deus por isso. E eu confesso que uma vez eu vim fazer a palavra da oferta, né, pastor, aqui, na época da pandemia, eu olhando ali para a câmera, sozinho, e era muito triste, justamente porque assim, a gente gosta disso aqui, comunhão. Um culto não é só um ajuntamento de pessoas, assim como o pastor Diego sempre fala, isso aqui é a comunhão dos santos, e é onde o Senhor ordena a bênção, amém? Então, glória a Deus porque você está aqui. Mas a frieza espiritual é isso, o conformismo também é isso. Ah, não, tá bom assistir de casa, não faço questão de ir na igreja, não, Deus vai me abençoar do mesmo jeito. Mentira de Satanás. E eu espero que você não ouça isso. Porque às vezes, claro, quando é uma necessidade para você não ficar desconectado, assim como eu, no domingo retrasado, a Nicole estava ministrando a parte 2, e a gente estava na estrada de viagem, e a Janaína conectou, porque a gente não queria perder a palavra. Mas a gente não via a hora de estar aqui de novo com vocês, porque aqui a gente sabe que as coisas acontecem. Glória a Deus por isso. Então a frieza espiritual é isso. Não, eu não preciso ir na célula toda semana. Já fui no culto de domingo, estou pronto, estou preparado. A perda da autoridade espiritual é o típico cristão que quando fica sabendo que alguém está doente do lado, ou com um diagnóstico não muito favorável, esse cara nem fala, deixa eu orar por você. Não é aquele cristão que libera uma palavra de fé, de amor, de esperança, de cura, e fala, não vou nem arriscar, porque vai que eu não estou assim, que o papai do céu não ouve minha oração. É isso, perda da autoridade espiritual. Por quê? Por causa da frieza espiritual. E o conformismo é isso, querido. Ah, é assim mesmo. Ah, é o governo, né? Ah, não, mas o ano só começa depois do carnaval. Conformismo. E a gente tem que lembrar que tem um versículo que fala que não é para a gente se conformar com esse mundo. Outros efeitos da criptonita, quebra da unidade do corpo, é aquilo que eu falei. Eu me basto, eu não preciso ir na igreja. E sabe, querido, eu já fui assim. Para vocês terem uma ideia, num passado bem distante, eu ia numa igreja em Londrina, porque eu queria, assim, acabou o culto, ninguém me conhece, eu vou embora. Querido, quanto eu perdi na minha vida de não desfrutar disso que vocês estão desfrutando hoje. Acabou o culto, a gente conversa, a gente sai daqui para algum lugar junto. Isso é comunhão. E a quebra da unidade do corpo é justamente é um efeito da criptonita, por causa da frieza, do afastamento. O testemunho fraco no mundo. Gente, a gente está num ano onde o tema desse ano é o testemunho de Cristo. E quando a gente está bem próximo e vulnerável a essa criptonita, e a gente tem esse esfriamento espiritual, a gente perde a autoridade, a gente está fora do corpo, o nosso testemunho é muito fraco. E aí a gente começa a dar uma de cristão, mas na verdade a gente não passa de um mero religioso ou um mero frequentador de culto. Porque o nosso testemunho é muito fraco. E o bloqueio do sobrenatural, e aí eu quero dizer para você o quanto a gente perde de viver algo novo no Senhor, por comodismo, por conformismo,
por causa da frieza espiritual. Sabe, aquilo que a Natália falou aqui na palavra dos dízimos e ofertas, gente, isso é uma verdade. O Senhor tem algo incrível para mim e para você, mas a gente não toma posse, porque a gente talvez não quer sair desse lugar. Uma coisa é você estar numa circunstância, outra coisa é você querer sair dela. Mas quando a gente entende quem é o Senhor nas nossas vidas, a gente fala, não, eu preciso caminhar com alguém que está umas milhas a mais do que eu. Eu quero caminhar com alguém que vai orar junto comigo. Sabe, e a gente começa assim como igreja a viver o sobrenatural. Eu falei isso hoje pela manhã. No domingo passado, um pouco antes de iniciar o musical, eu fui conversar com uma pessoa, o irmão dela tinha sofrido um acidente naquela madrugada. E quando ela falou assim, olha, a gente tem um diagnóstico de que ele não vai enxergar. Na hora eu me senti revestido de autoridade. Assim, eu repreendo esse diagnóstico em nome de Jesus. A gente serve um Deus que cura. Na Bíblia tem um versículo que fala que Ele já levou sobre si as nossas enfermidades, sobre as suas pisaduras. Nós já fomos curados. Mas por vezes a gente não toma posse da cura. Sabe por quê? Por causa disso. Por causa da frieza. Por causa do afastamento. E tudo isso vai culminar onde? No bloqueio do sobrenatural. É por isso que a gente não vive aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Dentro dessa parte 3 do livro, Kryptonita, ele é dividido em 4 partes, e a terceira parte, tem vários capítulos, se eu não me engano são 5 capítulos, e em algum desses capítulos tem alguns temas que me chamou a atenção, outros eu fui orar, porque eu falei, acho que dá para fazer um acrescentares aqui, então vamos mudar um pouquinho os termos, mas para quem já leu o livro e está lendo, quantos de vocês já passaram pela parte 3 do livro? Glória a Deus, porque nós estamos na mesma página, espero que o Senhor também tenha ministrado isso a você, e se talvez eu falar algo diferente, é porque o Senhor acrescentou, amém? Posso ouvir um amém? Glória a Deus por isso. E lá no livro começa assim, se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Isso está lá em Gênesis capítulo 4, no versículo 7. E aqui é naquela circunstância onde Deus está falando com Caim. Você entende que no princípio de tudo, já tinha essa parada aí, de tipo, vou ficar de longe. Não quero me envolver. Imagina, a ponto de Deus falar isso, se você fizer o bem, isso não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo, e quando a gente começa a entender o que Deus tem para nós aqui, sabe aquele versículo, eu confesso que eu aprendi isso ouvindo uma palavra do pastor Luciano Subirá, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Eu achava que isso aí é só quando a gente está se achando que a gente é melhor do que o outro, falou, deixa eu cuidar para não escorregar. Na verdade, esse versículo, ele carrega uma verdade, que é assim, existe uma maneira de nos mantermos de pé, existe uma maneira de não viver dominado pelo pecado, porque o Senhor nos garante, se a gente tiver de fato uma vida buscando andar em santidade, o Senhor vai nos dar a vitória, Ele já garantiu, mas volta a falar, tem uma condicional, sabe, tem um versículo, o pastor Diego, por vezes ele fala, se achegai-vos a mim, eu me achegarei a vós, Deus está esperando, e a gente está aí procrastinando, às vezes para tomar uma atitude, que vai nos levar para um novo patamar de intimidade com o Senhor, e até quando a gente vai ficar nessa letargia, nessa mornidão, achando que, não, é só mais um domingo, o cara subiu lá em cima, deu uma palavra, beleza, eu vi todo mundo, e tchau, na célula eu falo um pouquinho mais e está tudo certo. Não, querido, a gente pressupõe que um cristão maduro, que está em busca de uma vida saudável com Cristo, a partir do momento que ela ouve uma palavra, ela toma uma decisão de mudança. Toda pessoa convertida, a gente pressupõe que de fato ela está se submetendo a uma transformação genuína. Amém? Querido, isso não tem a ver só com Igreja Nova Aliança, não é uma regrinha da Inarapongas. Eu quero que vocês entendam que algumas coisas da palavra, elas não são negociáveis. Entende? Não é opcional. É uma ordenança do Senhor para mim e para você, e a gente não pode fazer de conta que a gente não está entendendo. E ainda tem mais um versículo que me chamou a atenção lá, Romanos 6,16, que nos diz assim, não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Paulo escrevendo aos Romanos, só que a palavra de Deus ela é viva, essa é uma pergunta para mim e para você,
Sabe, do mesmo jeito que aquele versículo que fala, né, a gente pode escolher bênção ou maldição, vida ou morte. Aqui também era uma pergunta. E sabe, enquanto eu estava lendo os capítulos e estudando um pouquinho mais, quando eu passei exatamente por esse versículo, o Senhor me levou para ler alguns versículos que antecedem ele. E agora eu quero fazer um exercício com você. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia, lá em Romanos, no capítulo 6. Você que trouxe a Bíblia física, vai dando uma folhadinha aí até encontrar. Se você trouxe o seu smartphone também, faça uso dele para a gente poder ler um pouquinho. Sabe, querido, às vezes a gente tem o costume de pegar um versículo apartado e usar isso como uma palavra rema, amém. Se Deus deu exatamente isso para você e saltou aos seus olhos, glória a Deus por isso. Mas a gente tem que entender que tem um contexto por detrás desse versículo. E quando eu li esse capítulo, o Senhor, ao mesmo tempo que eu fui confrontado, eu me enchi de alegria e de expectativa e esperança. Quantos acharam? Digam amém. Então, nem vou perguntar quem não achou para falar aleluia, porque eu acredito que todo mundo já achou. Fiz isso de manhã, teve uns que falaram aleluia. Mas vamos lá então, Romanos 6, e diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Queridos, eu confesso que quando eu li esse texto, e do mesmo jeito que eu fui confrontado, o Senhor me acendeu essa esperança, a ponto da gente poder falar, eu preciso olhar para o que Deus fez. Sabe aquilo que eu sempre falo, que me constrange quando eu olho para o sacrifício de Jesus na cruz? Querido, de verdade, eu quero que isso também seja algo para você, a ponto de você, à medida que você quiser fazer algo, que você pensar em fazer algo, você lembre daquilo que Jesus fez por mim e por você.
Imagina, Deus deu o seu filho para morrer no meu lugar e no seu, e por vezes a gente anula o sacrifício de Jesus, achando que nós somos donos da nossa própria vida. Assim como a gente fala sobre a oração de entrega, a gente acha que, beleza, Jesus é meu Salvador, amém, Ele é Senhor e Salvador, e se Ele é Senhor, Ele é o meu dono, e se Ele é o meu dono, eu presto conta para Ele, eu só faço aquilo que Ele me manda fazer. Mas eu louvo a Deus, porque além dele ser um pai, que exige de nós obediência, Ele é um Deus amoroso, e Ele tem cuidado de nós. E sabe onde que eu vejo o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas? Num texto como esse, que nos aponta o que é o salário do pecado, a morte. Mas o dom da vida é o que o Senhor tem para mim e para você. Sabe, a gente fala muito sobre eternidade, toda vez a gente acha que eternidade é a vida pós-morte. Não, querido, eternidade é você não perder a sua vida, você viver eternamente, entendeu? É para isso que eu e você fomos predestinados, para a eternidade, só que os infelizes, por causa do livre-arbítrio, escolhem a morte, ao invés da vida eterna. E eu já fui um desses, que por vezes eu achava que eu era cristão, mas só da boca para fora, e eu achava que não, beleza, estou salvo, não, eu tenho uma promessa de Deus sobre minha vida, então eu vou quebrar tudo e um dia eu volto, querido. Às vezes isso até pode acontecer, se Deus tiver um propósito na tua vida, mas às vezes pode ser tarde. Então aquilo que Deus te chama para fazer hoje, é hoje que você vai ouvir, você vai obedecer. Então se você está aqui nessa noite, não é por acaso, você visitante que está aqui, não se constranja, não se assuste, porque aqui nessa igreja a gente prega a verdade. Aqui tem um evangelho verdadeiro, cristocêntrico, a gente não passa pano para o pecado, a gente se permite ser tratado pelo Senhor, a gente se permite sim ser confrontado pelo líder de célula. Falei isso pela manhã, sabe, pastor, eu falo brincando, mas é verdade, sabe, o Senhor é meu pastor e nada me falta, digo mesmo do meu pastor Diego tem sido meu pastor e nada tem me faltado. E eu falo nada mesmo, porque Ele tem cuidado da gente, a ponto de não só me chamar, igual hoje que me chamou para almoçar lá, e o churrasco estava top, né, Kleber? O pastor está cada vez mais alto nível no barbecue, gastar o inglês. Mas, querido, Ele não poupa tempo, nem saliva, para quando a gente tem um tempo de alinhamento. Ele fala, Fabiano, aqui não, aqui passou, aqui tem excesso, aqui tem uma falta. Eu falei sobre isso hoje de manhã, né? Chegava para minha mãe na minha infância, eu ia dar um presente para ela no Dia das Mães, e eu quero lembrar você, filho, o Dia das Mães está chegando, marido, honra sua esposa com um presente legal, mas não só com presente, porque eu falava, mãe, toma aqui presente, feliz Dia das Mães, e ela falava, não quero presente. Se ela estiver ouvindo, ou se ela assistir depois, ela vai lembrar disso, não quero presente, quero obediência. E hoje sou eu assim, falando para o Gustavo e para a Marina, não quero presente, eu quero obediência. Aí eu vejo nessa circunstância Deus falando, para que sacrificar se você pode me obedecer? E nós vamos falar isso um pouquinho mais para frente. Obediência nos poupa tempo, sofrimento. Sabe, querido, quando eu olho para essa palavra onde a gente leu agora em Romanos 6, eu vejo o Senhor nos apontando esse caminho. Se a gente foi crucificado com Cristo, a ponto dos nossos pecados serem perdoados e fomos justificados por isso, e nós ressuscitamos com Cristo, a gente pode viver algo novo no Senhor a cada dia. Sabe, olhando para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, e não perdendo tempo com as coisas que a gente acha que é bom só aos nossos olhos. A gente acabou de passar por aquele livro, é do bem ou de Deus, parece bom, mas aquilo não vai fazer mal para ninguém, mas é de Deus. Se não for, não entra nessa, não embarca nessa. E sabe, depois de ler esse texto, quero dizer para você que é aqui que entra em cena a graça de Deus. Pois ela não apenas nos salva e perdoa, mas também nos fortalece, pois é por meio da graça de Deus que somos capacitados a obedecer. E eu falei isso pela manhã também, querido, sabe, eu, sendo já velho de igreja, já lido muita literatura e lido a Bíblia, e achando que eu era talvez um intelectual, longe disso, eu estou na minha aborrecência ainda. Eu confesso que para mim a graça era simplesmente isso, salvação, perdão de pecados. Mas assistindo um vídeo que inclusive era do próprio John Bevere, que ele falava que a graça, e ele falava que num percentual gigantesco, nos Estados Unidos, os cristãos continuavam achando que graça era apenas perdão dos pecados e salvação.
Mas a graça de verdade, ela vai muito além, porque ela nos reveste de poder e autoridade, ela nos dá unção criativa, sabe, a gente pode ver algo novo no Senhor, quando a gente entender a plenitude da graça de Deus. Mas não, a gente acha que não, já li muito a Bíblia, já vi muita coisa, já vi de tudo, eu sei de tudo, sabe, eu posso tudo em mim mesmo. Não, querido, se a gente não reconhecer que nós dependemos do Senhor em todo o tempo, a gente vai continuar se achando bom o bastante para caminhar sozinho. A gente vai continuar caminhando sem achar que a gente precisa de uma mão para poder segurar, para falar, mano, estou passando por um tempo difícil, ora comigo, cuida de mim. Sabe, querido, uma coisa que eu aprendi com a pastora Esther, num culto do Dia das Mães, se eu não me engano, ela estava falando sobre a questão da submissão, que submissão não tem a ver com, você é um empregadinho, você é um capacho. Não, submissão é você se permitir ser cuidado com zelo. E é isso que eu e você precisamos entender todos os dias, se sujeitar ao Senhor, se submeter à palavra. Sabe, a gente vai ler um versículo que fala sobre a gente obedecer ao Senhor, e quando a gente obedece não é pesado deixar de fazer uma coisa e fazer aquilo que é necessário fazer. A gente precisa ouvir essa mensagem de esperança e tomar posse de que a gente pode completamente ser livre do pecado, pois Jesus, ao morrer e ressuscitar, não apenas nos deu um ingresso para o céu, mas também nos libertou do poder do pecado e da morte, pois através da graça temos este poder que nos foi confiado, de dominar a nossa carne e o nosso pecado. Nosso não, porque o pecado não é nosso, né? A gente tem que abandonar ele, não falar que o pecado é nosso. E sabe, ainda sobre a força do pecado, por vezes, mesmo a gente sabendo que não agrada a Deus, mesmo assim, a gente ora pedindo algumas coisas. E sabe o que eu acho mais louco? Que por vezes nós somos atendidos. E por que será que a gente é atendido? Porque Deus conhece o nosso coração e Ele sabe que é só através da disciplina que a gente vai aprender algo. Sabe aquilo que a criança quer cortar o pão com a faca, a criança que não tem habilidade, você fala, não vai fazer isso, que vai cortar o dedo, passa 2 minutos, está o sangue jorrando. É assim. Deus está ali dando a instrução, mas a gente quer por conta própria. Não, Deus, eu sei mais do que o Senhor. Por mais que o Senhor me criou, talvez aí faltou uma atualização aqui no iOS, e eu quero me atualizar sozinho. Aí o que acontece? Você está falando de forma descontente, porque você acha, não, eu deveria estar vivendo algo diferente, então eu vou fazer. E Deus fala, então vai. Aprendi isso há um tempo atrás, cada vez que a gente arregaça as mangas para fazer. Deus cruza os braços e fala, então tenta a sorte. Querido, é mais fácil obedecer. Faz o fácil, deixa o difícil com Deus. Obedece. Sabe, e até uma coisa que eu, anotando e lendo no livro, né? Assim como o povo, quando estava em Israel, e o povo de Israel queria um rei. Era na época só de juízes, eles queriam porque queriam um rei. Aí Deus permitiu ungir Saul. O cara que lá na frente desobedeceu ao Senhor, perdeu o reino, perdeu o Espírito Santo de Deus. Mas porque o povo queria um rei, o Senhor falou, então toma. Se que você quer, tome. Sabe, queridos, eu confesso que às vezes a gente age como criança mesmo. A gente acha que a gente está em tempo de viver algo porque a gente talvez só tem uma idade ou tem algumas horas de banco de igreja, e a gente para de olhar para o Senhor, porque Ele que sabe. Sabe aquele versículo, bem sei os planos que sei a respeito de vocês. Mas não, a gente prefere escolher fazer o errado. Por isso que eu falo, parece que a gente gosta de sofrer. Meu Deus do céu, se não bastasse o povo no deserto, imagina, já tinha passado por coisas incríveis. Imagina o povo vendo o mar se abrir, e eles passaram naquele túnel, uau, água para os dois lados, passaram sequinho, segurança. Mano, imagina, o sapato não estragava, a roupa não estragava, e o melhor de tudo, eles eram alimentados por um maná que caía do céu todos os dias. Mano, você parou para pensar exatamente o que era esse maná? Na Bíblia, a gente escuta às vezes alguns relatos falando sobre isso, era como se fosse um alimento dos anjos, e até o próprio John Bevere, ele cita no livro, em determinado momento lá, que Elias comeu 2 porções desse maná, e ele correu 40 dias com a sua própria força, sem parar. Ainda falei brincando hoje de manhã, né, pastor? Se a gente tivesse o maná aí, a gente já ia correr, não ia na run, ia ser pódio para todo mundo. E eu falo, mano, devia ter creatina, cafeína, BCA, devia ser muito completo esse maná do céu.
Mas, querido, o povo enjoou disso. Será que assim não é eu e você? Onde você tem um carro, uma casa, você tem uma família, e parece que você enjoou daquilo que você tem, você quer algo mais? Não foi diferente com o povo. Eles queriam carne. Gente, imagina Deus te dando algo especial, e você fala, não, não quero isso, quero outra coisa. Deus fala, então tá bom, tó. Deus fazia as codornizes caírem, e o povo começou a se alimentar, e se fartaram. Mas aí se aplacou a ira de Deus, e os maiores guerreiros ali do acampamento morreram, como consequência da ira de Deus. Sabe, querido, eu olho para esses textos, e eu já me vi, em algumas vezes, vivendo isso, em circunstâncias onde eu falava, Deus, permite isso vai ser uma bênção, e sabe, não tinha resposta, eu continuava orando sobre aquilo, e aí eu paguei um preço caro por causa disso. Sabe aquilo que a gente fala, né, que a gente planta no varejo, colhe no atacado? Eu vou falar algo, talvez você vai dar risada, não vai entender, mas hoje, enquanto eu estava orando, o Senhor me trouxe a memória. Olha para você ver se tem capacidade de um cara que se diz crente, achar que eu trabalhava numa agência de publicidade, era uma das agências mais premiadas do Paraná, e eu orando, Deus, me dá um cliente novo, Deus, me dá um cliente novo. Não foi Deus que deu, mas apareceu um cliente para me atender, a revista Playboy. E aí eu falei, vou poder ser bênção ali, né? O amigo meu que é o publisher da Playboy, vou poder evangelizar ele. Beleza, não poupei saliva, falei de Jesus para ele já me conhecia. Mas, mano, não tem que tomar um soco na cara? Você acha que é de Deus? Você acha que é de Deus um cristão, seu atendimento de uma agência para atender uma revista pornográfica? Não faz sentido. Enquanto eu estava orando sobre isso, o Senhor me trouxe essa memória, e eu paguei um preço caro por isso, não só eu, mas minha família também, porque quando a gente escolhe algo, e a gente é penalizado por causa disso, a nossa família sofre as mesmas consequências. Não, mas eu estava orando, pedindo um cliente, gente, está na cara que não é de Deus, está na cara, e eu fui lá tentar a sorte. Gente, não cai nessa besteira de achar que você é bom o suficiente para tomar decisão, sendo que Deus não falou, vai e faz. Sabe, queridos, a gente corre o risco de passar por circunstâncias como Balaão. Imagina Balaão, servo do Senhor, profeta de Deus. Aí o rei Balaque, eu sempre me confuso, esqueço os nomes aqui, o rei Balaque, eu acho. Balaque, rei Balaque. Foi lá e falou, ó, escuta, estou sabendo aí que tem um cara aí, chama ele aqui, quero saber se é para mim fazer isso ou não, quero amaldiçoar um povo aí, o povo de Israel está crescendo, estou oferecendo muita resistência, chama esse cara aí para mim. Aí ele mandou alguns servos, e os caras foram lá com riqueza, com presentes. Gente, imagina, profeta Balaão, servo do Senhor, temente a Deus, investiu um tempo de falar, não, fica aqui comigo essa noite que eu vou orar, perguntar para Deus se é de Deus ou não. Parece eu com a revista, né? Igualzinho. Gente, eu confesso que para mim Balaão era só o cara da mula. Era só o cara, não, é aquele lá que a mula falou. De verdade, eu achava que era só esse cara. E olha que eu já tinha passado por esse texto algumas vezes, mas o que ficou para mim, o que sobrou dessa história, era só o cara da mula. E hoje eu sou a mula, né? Porque eu falei ontem levei os meninos no aniversário, e eu estava orando sobre isso, assim, Deus, eu não pedi para ser pastor, eu não pedi para pregar domingo, eu já fiz minha parte, eu orei, jejuei, tô querendo me preparar, mas essa bronca é tua, fala o que o Senhor tiver que falar para esse povo. Então, você está ouvindo isso aqui, é resposta de oração, porque eu entreguei para ele, querido. E eu já tinha falado há muito tempo para Deus, o Senhor usou até uma mula para falar, pode me usar. Eu não ligo de ser considerado uma mula, pode me usar do jeito que o Senhor quiser, então se tem algo de bom em mim é Deus, viu? Porque eu sou uma mula mesmo. Gente, mas para mim, Balaão era só o cara da mula, cara. E aí, indo para esse texto, se aprofundando da maneira como John Bevere traz para a gente essa reflexão, ele ainda perde tempo, não, fica aí à noite comigo, aí eu vou buscar Deus, vou ver se é para mim amaldiçoar ou não. Mano, tá na cara que não. Aí ele fala, o Senhor não me permitiu.
Em vez do cara falar, não, mano, longe disso, isso não é de Deus, não, o Senhor não me permitiu. Sabe aquele negócio, mano, eu tô louco para matar aquele cara, só não vou matar porque senão eu vou para o inferno? Já pecou, pede perdão, se arrepende logo, porque você fez a mesma coisa de matar, sua consequência é diferente. Mano, se não bastasse isso, os servos chegam lá para o Balaque, né? Balaque, todo atrapalhado, não troca a letra aqui. E ele fala, não, ele não quer, então beleza, aumenta a oferta, vai lá e vamos fazer uma proposta maior. Até falei brincando de manhã, talvez o cara chegou de manhã, né, a primeira vez com um carrinho popular, aí já vem ele, não, vou mandar um Tesla para esse cara, quem sabe ele vai amaldiçoar o povo de Israel, né? Mano, e aí de novo, os caras batem na porta e ele recebe os caras. E ele vai orar de novo, ele fala, Deus, é para mim amaldiçoar? Deus fala assim, escuta, você vai com os caras lá, só que você vai fazer o que eu mandar. Mano, aí é a história que talvez você já conhece. Se você não conhece, eu quero estimular você a ir para a palavra de Deus e buscar sobre a história de Balaão. Porque daí a mula começa a ir para um lugar, e aí a mula vê um anjo e desvia, e vai para o outro lado e vê de novo e desvia, e ele rebenta no pau a mula, a ponta da mula até fala, o que eu fiz para você? E aí que é o diálogo dele com a mula. E aí ele fala, você quer me matar? Ele fala, eu estava vendo um anjo ali. Você entende, querido? O que eu e você temos uma capacidade de viver de absurdo quando a gente não faz aquilo que a gente sabe que é para fazer? Orar por uma coisa que não é de Deus, parece uma afronta para o Senhor isso, gente. E, gente, de verdade, isso é comum, é hábito de muita gente orar pedindo para Deus abençoar o que não é do Senhor, só que a gente paga um preço caro por isso, querido. E uma coisa que o Senhor tem colocado no meu coração é, se a gente não submeter os nossos desejos ao Senhor, esses mesmos desejos vão nos afastar do Senhor. E aí a gente vai deixar de viver aquilo que o Senhor tem para mim e para você. Querido, e aí, lendo esse módulo 3 do livro, tem alguns títulos, e um dos títulos de um capítulo fala sobre o Jesus falsificado e equivocado. Eu falei, Senhor, vou iniciar falando de Jesus falsificado, vai ser estranho, vou meter um acrescentares aqui, então vamos colocar o evangelho pela metade, talvez vai soar mais leve, aí você não vai ficar muito escandalizado. Mas o que é o evangelho pela metade? Atualmente há um grande engajamento nas mensagens e postagens triunfalistas, pois pregar sobre provisão, cura, livramento, prosperidade agrada muito e traz grandes audiências. Isso é uma verdade ou não é? Sim ou não? Querido, eu falei isso pela manhã, eu vou repetir. A última vez que eu ministrei aqui, a gente estava no lançamento, no mês de lançamento do tema do ano, Testemunho de Cristo. E durante aquelas semanas a gente estava recebendo a lâmina da igreja de Londrina. E aí quando eu fui ministrar, o pastor Diego me encaminhou, era a lâmina da pastora Mônica. Beleza, eu falei, nossa, vou pregar a lâmina da pastora Mônica, olha que bênção, né? Gente do céu. Eu vim aqui e ministrei aquilo que o Senhor tinha colocado no meu coração, porque eu falei, Deus, se não for para mim não ser fiel à tua palavra, eu nem vou subir os degraus ali. O Senhor já faz eu levar um pacote, pagar um mico, mas nem deixa. Querido, eu sei que daí eu saí daqui no domingo de manhã, ao término do culto, eu fui tomar um banho que eu precisava de uma chuveirada, e eu chorava na presença de Deus, pedindo perdão. Eu falei, Deus, me perdoa. Deus, eu acabei com a lâmina da pastora Mônica. Em vez de falar do testemunho de Cristo, eu só dei pancada no povo sobre pecado. Falei, Jesus, me perdoa. Cara, eu fiquei mal, mas eu fiquei mal que eu não conseguia nem almoçar. E eu lá em cima orando, aí alguém me marcou em alguma coisa, eu fui ver, aí de repente apareceu um Reels, que tinha um cara que falava assim, eu não vou citar os nomes, mas era o cara que falava assim, sabe por que o pastor fulano de tal, pastora fulano de tal, tem muito engajamento, tem muito like, tem muito não sei o que, esgota os bancos da igreja, esgota, enfim, porque eles só pregam parte do evangelho. Eles só pregam a parte que Jesus salva, cura, que Jesus provê. Só que se não tiver o chato na igreja que confronta o pecado, a ponto das pessoas terem um encontro de verdade com Jesus e se arrepender, a igreja vai padecer. Mano, aquilo veio como um refrigério na minha alma. Eu falei, Deus, estou pronto de novo. Se tiver que dar no dedo do povo à noite, estou pronto. Gente, de verdade. E sabe, isso para mim foi um refrigério, porque por vezes, até hoje de manhã mesmo, eu cheguei aqui, alguém falou para mim, ei pastor, hoje nós vamos apanhar de você. Eu falei, misericórdia. Não quero esse slogan para mim não, querido, eu amo vocês.
Eu volto a falar, eu estou aqui por obediência a Deus, mas aquilo que nós, quanto pastores, a gente faz aqui, por mais que seja uma exortação, é porque a gente ama cada um de vocês. A gente não quer que vocês se percam, porque a gente já entendeu essa palavra de Deus para nós, e é essa responsabilidade que nos faz vir aqui no domingo, em obediência, e talvez falar uma palavra que não é tão leve assim. O pastor Diego falou que a gente queria ser só o pastor do abracinho, é legal, e essa é a minha linguagem do amor, por isso que eu abraço todo mundo, beijo todo mundo, mas quem caminha comigo sabe que eu confronto, eu coloco o dedo na ferida e falo, mano, sobre aquele assunto já tratou, precisava desfazer, já desfez. Sabe por quê, querido? Eu não quero ser cobrado do Senhor pela tua vida. E de verdade, aqui é uma igreja que não passa pano para o pecado. Tudo aquilo que a gente tem um pressentimento, porque é o Senhor que coloca para a gente, ou se de fato vem algo aos nossos ouvidos, a gente, quanto liderança da igreja, a gente vai para tratar. Então, por mais que você ache, mas eu sei daquilo, e você não sabe de nada. Quem sabe é o Senhor, e nós que estamos à frente, a gente tem que se colocar diante do Senhor, falar, Deus, é para tratar aqui? Então nos dá a estratégia certa para fazer, sabe, queridos, porque a gente faz a obra do Senhor com muito zelo e responsabilidade. Hoje, por causa desse evangelho, principalmente no Ocidente, se criou um Jesus falsificado, isso é o que está no livro, tá? Pois muitos dizem que creem em Jesus, no entanto, há pouca diferença entre os cristãos e o mundo. Pois muitos dizem proclamar o nome de Jesus, dizem que honram o Senhor, mas continuam com suas práticas pecaminosas, que Deus desaprova. Mano, quando eu li isso, eu falei, eu já fui um desses. Até parece que é um crente disfarçado de não crente. Mano, e de verdade, isso aí pode ser uma prática tua. Onde você vem aqui, você ergue os braços, você louva o Senhor, você glorifica, você sabe alguns versículos de cor, ou talvez você já leu a Bíblia inteira. Só que se você continuar fazendo aquilo que Deus não aprova, quero dizer que você está na iniquidade. Não adianta você fazer de conta, porque talvez você, que já é membro dessa casa, você pode dar uma migué nos pastores, ou no teu líder, mas do Senhor nada fica oculto. E a nossa oração, é por isso que a gente às vezes está com menos cabelo mais branco, barba branca, às vezes meio esmorecido assim, mas não abatido, a gente está de pé, porque é o Senhor que nos sustenta, sabe, querido, porque não é fácil, e eu não estou falando isso com peso de, não aguento mais vocês, não, querido, nunca esqueça, no aniversário do pastor Diego, o São veio aqui, orou, abençoando a vida do pastor, e falou sobre o fardo ser pesado, querido, de verdade, se a gente fosse olhar para aquilo que a gente vive no nosso dia a dia, vontade assim, Deus, vou picar o pé nesse povo, mas a gente entendeu que o mesmo amor que Deus derramou sobre as nossas vidas, é o que a gente tem para derramar sobre a vida de vocês, queridos. É por isso que sim, a gente vai continuar aqui aos domingos falando a verdade, falando do evangelho verdadeiro, puro e simples, porque Deus salva, Deus cura, Deus liberta, Deus provê, mas Ele não tem compromisso com quem está no pecado, sabe, queridos, é isso, Deus quer de você o seu coração, mas Ele quer por inteiro, sabe, a gente viu já nos outros capítulos, e até os jovens assistiram aqui, quando eu fui ministrar sobre isso, aquela questão lá onde a mulher, ela sai para jantar e ela leva o marido, e aí de repente começa a aparecer um monte de cara para jantar junto, e o cara fala, mano, mas a gente é casado, não, mas eu tenho relacionamento com os meus ex-namorados, querido, é assim que a gente vive às vezes, sabe, querendo estar com Deus, mas não quer largar das coisas do mundo, o sangue de Jesus tem poder, está amarrado e repreendido em nome de Jesus, o que Deus espera de mim e de você é um compromisso, fidelidade, sabe, viver de forma íntegra e transparente com o Senhor, conduta ilibada diz respeito a isso, integridade não tem a ver só com, não, o cara tem moral, o cara é idôneo, não, integridade é você ser por completo, e nós como cristãos verdadeiros, é assim que nós temos que ser e nos portar, por inteiro, completos, de verdade, Deus, eu sou aquele que representa o teu reino, eu tenho buscado andar em santidade, a ponto assim como Paulo falou, ser de meus imitadores, porque eu sou de Cristo, eu sei aonde eu quero chegar, quer vir comigo? Pega aqui na minha mão e vamos junto, aqui não tem gente perfeita não, querido, os pastores não são exímios de pecado, a gente não passa ileso a problemas, não, a gente também passa por isso, mas o Senhor tem nos sustentado e nos dado vitória, e é esse evangelho que a gente está aqui para falar para vocês, o evangelho sobre esse Deus, um Deus que lá do alto, um Deus tão grande, poderoso, Ele olha para você,
No meio de milhões, bilhões de habitantes, Ele olha para você com amor e fala: você merece o meu amor, eu estou aqui para mim fazer aquilo que está no teu coração, mas no tempo certo, porque sou eu que sei os planos a teu respeito. Não, Deus, eu quero viver já. Querido, vai doer. Vai doer e não vai doer pouco. Sabe, cristãos e líderes equivocados pregam apenas o que convém, pois se movem por seus desejos cobiçosos, afirmando o estilo de vida pecaminoso do que os procuram. Sabe, mano, às vezes quando você quer um bom conselho, procura um conselho de alguém sábio na palavra. Porque às vezes você quer fazer alguma coisa errada, você vai procurar alguém que faz coisa errada, porque quem é certo e é sábio não vai te dar um conselho para você fazer coisa errada. Sabe, é por isso que hoje, para fazer curso de liderança, para estar no altar, para estar no Oreadore, para ir no Spark, tudo tem requisito. Porque a gente quer saber um pouquinho mais a teu respeito, quer que você aprenda um pouco mais do que é a igreja de Cristo, o que consiste de fato ser um cristão de verdade, a ponto de falar: eu não vou dar um mau testemunho, e mesmo assim foge da mão. Você olha aí na internet quantos escândalos. Mas eu me lembro também daquela palavra: é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele por quem vem. E sabe uma coisa que eu aprendi, queridos? Quando vem o escândalo, é o Senhor querendo chamar a minha atenção e a tua, para falar: você tem a obrigação de provar que nem todos são como aqueles que estão provocando escândalo. Por temor ao Senhor, você busca andar em santidade. Isso, querido, é a maneira como a gente tem que corresponder à expectativa do Senhor sobre as nossas vidas. Não se curvar ao que a gente está vendo na sociedade e falar: não, é isso mesmo. Não, querido, não é assim. O que Deus criou sempre foi bom, mas o homem corrompe tudo. Por quê? Porque são os interesses individuais, é o egoísmo. Sabe, querido, e às vezes a gente olha só para grandes escalões, para outras esferas, mas se a gente sondar o nosso coração, isso faz parte do nosso dia a dia. É a gente sendo corrupto, como o próprio John Bevere fala no livro. Ele fala sobre vários pecados, mas ele fala até aquele que sonega imposto. É aquele cara da meia nota. Porque talvez a gente fala de pecado só do que é aparente: homossexualismo, droga, vício, o cara que mata, que rouba. Mas é mentira, e a pornografia, e a sonegação. Mano, tudo isso te afasta do Senhor. Isso são causas e efeitos e consequências de uma criptonita que talvez você nem faz questão de dar uma bicuda nela. Não, é assim mesmo, logo logo vai passar, eu vou crescer espiritualmente. Sabe, queridos, e ainda no livro ele fala sobre Micaías, eu quero ser bem breve. Micaías, o profeta que não se curvou à bajulação e nem buscava a aprovação do rei, diferente dos outros líderes e profetas de Israel. Imagina, Acabe e Josafá, eles tinham feito uma aliança por causa de um casamento entre família, e quando eles iam guerrear juntos. E aí eles chamam 400 homens de Deus, líderes e ministros. Volto a falar, não era profeta de Baal, não era cara torto, não. Era gente top do cristianismo. Era só os bambambam. Só que os caras talvez eles não chegavam assim: eu vou orar para Deus para ver qual é a direção. A palavra deles para os dois reis era: não, Deus é contigo, vai na fé. Vai, pode ir, vai dar certo. Mano, e de repente Josafá não fica em paz com isso, depois de ouvir essa pancada de cara falando. Tem mais algum profeta, algum homem de Deus? Ele fala: tem um cara lá, um Acabe aí. Acabe não, o Micaías. Eu nem gosto muito dele, porque toda vez ele só dá nos meus dedos. Aí hoje eu falei brincando que era a pastora Esther. E hoje quase que rolou uma figurinha, porque a pastora quase deu nos dedos da Janaína lavando a louça. Foi só para quebrar o gelo. Mas, queridos, imagina. Não, esse cara não. Esse cara só vem e fala contra. A ponto daí do Josafá fala: não, traz esse cara mesmo. E aí Micaías vai lá e fala exatamente aquilo que o Senhor tinha. Não é assim, é assim por causa disso. Ele não se importava com bajulação, ele não queria isso. Ele simplesmente estava fazendo aquilo que o Senhor tinha incumbido ele de fazer. Sabe, querido, e aí às vezes é a gente querendo dar uma papagaiada, e às vezes você fala, e hoje eu estava conversando com o Kleber sobre isso, na hora do almoço, e às vezes não é nem na maldade, você só fala: não, mano, vai com Deus, vai na fé. Mano, não faz isso não, cara. Às vezes você está chancelando para alguém fazer algo que não é o que Deus tem. Então, antes de liberar uma palavra de sabedoria, de conhecimento, vai orar. Não dá conselho errado, não. E nos dias de hoje, como tem sido? Parece que nada mudou, né?
Ainda há muitos que pregam apenas o evangelho parcial, o qual fala sobre amor, mas não confronta pecado, para que haja arrependimento e transformação genuína. Sabe, queridos, por isso que eu falo, eu louvo a Deus por estar nessa igreja. E foi muito louco quando a gente colocou o pé aqui. A gente estava sentado ali. Eu já falei isso e vou falar de novo. Cheguei aqui num culto onde estava o Paulinho e a Beca do Drops aqui. Eu falei, mano, quem que é esse magrão aí, com essa barba? Meu, e a Beca, quem que é essa mulher aí, mano do céu? A hora que eles abriram a boca para louvar o Senhor. Eu só olhei para a Janaína e a gente entendeu, é aqui. Esse é o lugar que Deus tem para a gente. E é por isso que a gente está aqui. E é por isso que você está aqui ouvindo uma palavra que não sou eu, porque talvez eu queria só falar de fé, amor, esperança, mas veio uma palavra de exortação para a tua vida. Sabe, por isso que eu louvo a Deus, porque nessa casa tem confronto, tem verdade, tem um evangelho cristocêntrico. Aqui não é uma brincadeira de crente. Sabe, queridos, e quando a gente olha para tudo isso que a gente está falando e a gente fala, pô, mas dói a verdade, pega pesado. O que a gente precisa nesses dias é ouvir a verdade, pois é a verdade que liberta. Mesmo que doa de primeira, mas não importa o quão dolorosa seja a verdade, pois ela doerá muito menos do que a dor proveniente das adversidades que viveremos por causa do engano. É aquilo que eu falei, sabe, querido, às vezes por estar no engano, ou não querer ver a verdade, vai doer muito mais esse tempo de tratamento ou de disciplina, mais do que obedecer. Queridos, e hoje de manhã eu li em determinado momento, mas eu sinto que é para mim ler agora exatamente nesse momento. No livro, lá na página 210, quando fala exatamente sobre a verdade, e quando a gente fala sobre as igrejas que hoje vivem ou são sustentadas apenas por metade do evangelho. Quando eu olho para mim e a tua responsabilidade, lendo essas frases do livro, eu fiquei muito impactado. Diz assim, lá na página 210, creio que encontramos certas instruções no Novo Testamento que nos atraem. Temos proclamado que somos salvos pela graça através da fé e não podemos conquistar essa graça porque é o favor de Deus. Temos enfatizado amor uns aos outros, curtir a vida, servir uns aos outros, cantar novas músicas de louvor e adoração, ser relevante, executar boa liderança, criar uma comunidade saudável. Proclamamos tudo isso com paixão fervorosa. Tudo isso são boas práticas e são apoiadas pelo Novo Testamento. Porém, será que estamos negligenciando a importância da submissão, da santidade, da pureza sexual e a abstinência de outros pecados como a pornografia? Será que temos avisado àqueles que amamos para que fujam do homossexualismo, da fornicação, da bebedeira, das piadas ofensivas, das más conversações, da falta de perdão, da amargura, da fofoca e dos outros vários mandamentos, instruções e avisos encontrados no Novo Testamento? Será que conseguimos focar nos aspectos das palavras de Jesus que não combinam com os padrões estabelecidos e as perversidades da nossa sociedade? Será que podemos criar um Jesus que não confronta os caminhos ímpios da nossa cultura? Será que podemos evitar abordar o que ele odeia e apenas proclamar as palavras de Jesus que a sociedade julga admirável? Podemos alargar o caminho e o portão que levam à vida? Podemos acreditar que se uma pessoa simplesmente recita algumas palavras mágicas, está automaticamente salva? Será que criamos um Jesus falsificado, diferente daquele revelado por todo o conselho das Escrituras, e estamos ignorando de propósito as questões desafiadoras do Novo Testamento? Querido, quando eu li isso, eu confesso que para mim também foi um refrigério, porque daí eu vi que eu, pastor Janaína, pastor Esther, pastor Diego, a gente está na mesma página desse cara aqui, que está falando. Será que às vezes a gente não está investindo tempo só para falar dessa boa parte do Evangelho? E sabe qual que é a consequência disso? É um monte de crente doente, porque não entendeu que tinha que sair do pecado, não entendeu que tinha que abandonar as práticas que o Senhor aprova, que o Senhor desaprova. Por isso que às vezes está cheio de crente doente.
E isso é uma responsabilidade nossa como liderança. Você que é líder, supervisor, isso é uma responsabilidade tua. E você que ainda não é líder, mas já caminha na cela, o Senhor está falando para você também essa responsabilidade tua, de estar vendo alguém talvez caminhar passos largos para o inferno, e você está aí só acompanhando, está só aí de espectador, ao invés de confrontar o pecado da pessoa e falar: mano, abandona isso, olha para o Senhor. Sabe, querido, por vezes a gente recebe pessoas que exatamente estão passando por isso. Não, mas eu não sabia, parece que caiu de paraquedas. Não, querido, glória a Deus, porque aqui nessa casa você não vai ser enganado, você vai ouvir desde o começo. Por isso que na integração a gente trata de tudo que precisa ser tratado, e mesmo assim a gente tem que tratar, glória a Deus, porque o Senhor tem nos dado graça. Queridos, uma coisa que a gente tem que olhar, que quando a gente fortalece a nossa carne, ao invés de fortalecer o espírito, a gente começa a querer antecipar aquilo que Deus tem. Assim como eu falei no começo da palavra, a gente por descontentamento, não, Deus, o Senhor está demorando muito, deixa que eu vou fazer. Eu até anotei aqui, assim como foi com alguns exemplos, Abrão e Sara não puderam esperar, se precipitaram, então veio Ismael, filho da precipitação. Não quiseram esperar o filho da promessa, veio quem? O filho da precipitação. E volto a falar, por causa dessa precipitação, nós estamos assistindo aí, vira e mexe, falar da guerra do Irã, do Iraque, da Síria lá, porque é isso. E eu confesso que eu fui aprender com o pastor Diego, às vezes a gente fala muito sobre, não, Deus, cessa essa guerra. Mano, está na palavra, como que nós vamos querer impedir o que está na palavra? Parece Pedro, né? Onde Jesus está falando que vai ser... Não vai não, aí Jesus tem que falar: reda de mim, Satanás. Está querendo atrapalhar a minha obra? Às vezes assim é a gente, querendo atrapalhar a obra do Senhor. Por quê? Por falta de sabedoria, por falta de buscar uma palavra de conhecimento no Senhor. Sabe, mesma coisa aconteceu com Saul, não quis esperar Samuel para fazer o sacrifício antes da guerra, antes da peleja, foi lá, meteu a mão, quis fazer, deu ruim para ele, perdeu o trono. Na hora que ele fez isso, o Espírito Santo já abandonou ele, e aí Samuel já falou assim: opa, Deus já está falando comigo, vou ter que ungir um novo rei. O cara fez coisa errada. E será que assim não é com as nossas vidas hoje, no dia a dia? Ah não vou esperar Deus fazer, Deus está demorando, aí você vai lá, e você faz aquilo, daqui a pouco você tem que pagar por isso. A gente tem que cuidar do nosso coração. Volto a falar do povo de Israel, não pôde esperar Moisés, isso está no livro também, John Bevere faz um complemento bem interessante sobre isso, até eu acho que o nome do capítulo é Onde Tudo Começa. Imagina, eles não estavam dispostos a esperar Moisés descer, foram lá, fizeram um bezerro de ouro. E qual que é teu bezerro hoje? Nicole ministrou sobre isso. Nesse livro fala muito sobre idolatria. O que tem sido para você hoje? Idolatria. Hoje a gente estava falando sobre isso no almoço. A idolatria talvez pode ser até a sua família, teus filhos, teu carro, teu trabalho, o próprio ministério. A gente fala hoje em dia, na vida da igreja, o ativismo. É por isso que às vezes você que é voluntário, às vezes eu e a Janaína, a gente fala: não, você está servindo muito, vai para o banco, receber. Aqui a gente se preocupa com isso, a gente não quer um monte de gente ativista, a gente quer sim que você sirva, porque quando a gente compreende que quando a gente é servido, a gente precisa servir, porque isso está na palavra, amém, glória a Deus, isso é incrível, mas a gente não quer ninguém ativista aqui, porque o ativismo é uma idolatria. Então a gente tem que sondar o nosso coração em todo o tempo. Agora eu quero falar de forma breve sobre como que a gente remove a criptonita. E às vezes a gente dá muita ênfase no pecado. Mas sabe por quê, querido? Dá a impressão que a gente está fazendo propaganda só para aquilo que é errado. Não, querido. É porque isso é algo que tem que ser de fato tratado com frequência. A gente tem que trazer à memória, não só o que nos dá esperança, mas aquilo que o Senhor já falou para mim fazer, ou deixar de fazer, eu não tenho feito. É por isso que a palavra de confronto é necessária. Porque às vezes a gente faz de conta que teve amnésia. Ah, não, mas Deus falou lá atrás, mas você parou de fazer o que Ele pediu para você parar? O pastor Diego já pregou sobre isso. Uma coisa é o pecado da comissão, é quando você faz algo de errado. Mas quando você não faz o que é certo, você está pecando por omissão. Então aquilo que o Senhor já falou para você fazer e você não fez, querido, confessa. Confessa. Fala: Deus, eu quero fazer. Não quero mais guardar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, meu talento, no que eu quero desenterrar, quero servir o reino. Mas como eu falei, né, de forma bem consciente, sem ativismo. Como que a gente remove a criptonita? Arrependimento genuíno, obediência total e vida consagrada.
Arrependimento genuíno. A Enciclopédia Bíblica Baker declara que o arrependimento é literalmente uma mudança de mente. Eu quero que você preste bem atenção nessa parte. Não em relação a planos, intenções ou crenças particulares, mas uma mudança na personalidade inteira. Ou seja, de um percurso, de alguém que vivia no pecado e agora vive para Cristo. Eu vou repetir isso para você. Não é só uma mera mudança no que diz respeito aos planos, intenções, crenças particulares, mas uma mudança da personalidade por inteira. Sabe aquilo que nós falamos sobre integridade? Não é só parte de você que tem que servir a Deus. Não, é com tudo. Você tem que honrar o Senhor com tudo. Com tudo. Sabe, a gente às vezes gosta de fracionar. Não, isso aqui é espiritual, isso aqui é secular. Não, querido, tudo é para o Senhor. E lá em Ezequiel, no capítulo 18, no verso 30 a 32, nos diz assim: portanto, ó nação de Israel, eu os julgarei a cada um de acordo com os seus caminhos. Palavra do soberano, o Senhor. Arrependam-se, desviem-se de todos os males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo e um espírito novo, porque deveriam morrer a nação de Israel. Isso é uma pergunta. Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano, o Senhor. O que é o final? Arrependam-se e vivam. Enquanto o salário do pecado é a morte, o que Deus tem para a gente é vida e vida em abundância. Mas aqui está falando, arrependa-se. Gente, arrependimento não é opcional. Entende? Não, quero dar meu nome aí para integração, quero me batizar, quero aceitar Jesus, mas não vou ticar o opcional de arrependimento. Não tem isso não, querido. Arrependimento não é opcional, é obrigatório. A gente tem que se converter dos maus caminhos. Sabe como está lá em Crônicas, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender, do céu eu ouvirei, sararei a vossa terra. É isso, querido. Para a gente poder viver aquilo que o Senhor tem para mim e para você, a gente tem que se arrepender. Confessa, se arrepende e vive o novo do Senhor. Obediência total nos poupa tempo. Sabe aquilo que eu falei? Obediência nos poupa tempo, evita o processo doloroso da disciplina e prova que amamos a Deus verdadeiramente. Lá em 1 João, no capítulo 5, diz assim: porque nisso consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Eu falei isso hoje de manhã. Uma vez eu fui ministrar essa palavra, e eu confesso que eu ia usar só a parte A do versículo. A Espírito Santo já deu nos dedos. Falei assim, por quê? É pesado para você? Doeu, hein? Eu falei, não, Deus, então, né, eu estou na caminhada, né, estou aprendendo, né, que não é pesado. Então, a minha igreja também tem que ouvir que não é pesado. Querido, sabe aquilo que eu falei lá atrás da minha mãe? Não quero presente, quero obediência. É isso. E quando a gente entende o amor de Deus por nós, e a gente é recíproco nesse relacionamento de amor ao Senhor, tudo que Ele pede a gente obedece, e não é pesado. Não é pesado abandonar uma prática do pecado, alguma prática que talvez nem é pecado, mas é algo que dá mau testemunho, não é pesado, porque eu quero agradar ao meu Pai, eu quero agradar ao Senhor, que é o autor e consumador da minha fé. Eu não estou preocupado com o que os outros vão falar, eu tenho que me preocupar sim com o meu bom testemunho. É por isso que a gente tem que entender sobre obediência. E lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, no verso 4, diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Sabe aquilo que eu falei? Se a gente não submeter os nossos desejos a Deus, a gente vai ficar refém deles e eles vão nos afastar do Senhor. À medida que a gente leva os nossos pensamentos cativos ao Senhor, tudo muda. E uma vida consagrada. Ter uma vida separada e exclusiva para Deus, buscando diariamente conhecer a Deus, ter intimidade por meio de comunhão, leitura da palavra, oração, jejum, louvor e adoração. E é por meio desta conduta que teremos a autoridade espiritual totalmente restaurada. Sabe aquilo que nós falamos lá no começo? Dos efeitos da criptonita, que uma coisa é a perca da autoridade. Entendeu como que restaura a autoridade? Com esse tipo de conduta, querido. E você entende que por vezes, e a gente vai continuar falando enquanto a gente tiver fôlego,
sobre devocional, sobre secreto, sobre vida com Deus, sobre oração, jejum. Querido, isso tem que ser uma necessidade nossa diária, igual a necessidade de tomar banho, igual a necessidade de escovar o dente, de se alimentar, querido. Isso tem que não ser só um hábito, mas isso tem que estar intrínseco no nosso coração. Não sei viver sem isso. Quero convidar o louvor para subir aqui. Sabe, queridos, quando a gente começa a entender exatamente isso, obediência total, vida consagrada, arrependimento genuíno, a gente para de perder tempo com as coisas pequenas. Sabe, assim como Nicole falou aquele dia na pregação, às vezes você não tropeça na pedra grande, porque a pedra grande você vê, você tropeça naquilo que é pequeno, aquilo que talvez passa despercebido. E sabe, querido, uma coisa que eu vejo é que o diabo, ele sabe que ele já está com os dias contados. Até a gente usa aquela camiseta lá do Vitor Vieira, né? Os dias do cão estão contados. Ele sabe que ele já perdeu, ele sabe que está chegando a hora dele. Mas o que ele quer fazer? Ele nunca vai conseguir roubar aquilo que o Senhor tem para mim e para você, mas o que ele quer é distrair, a ponto da gente se distrair e a gente escolher por não usufruir daquilo que o Senhor tem. Sabe, o diabo nunca vai forçar você a fazer nada, até no livro ele fala alguma coisa disso. Não existe isso, a gente escuta, não, porque o diabo meteu a pressão, meteu um 38 na minha cabeça e me levou para pecar. Não, querido. Por mais que a Bíblia fale que o diabo está ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar, ele está esperando. Aí a luzinha está piscando lá, ó, lá na vitrine, pecadinho. Sabe, assim como eu falei hoje de manhã, isso que aconteceu com Balaão, não foi por acaso. Por que Deus permitiu o rei fazer uma proposta maior lá com o Tesla? O diabo não é preguiçoso, tá? Talvez você não lê a Bíblia por preguiça, você não busca Deus por preguiça, por comodismo. Quero dizer que o diabo não brinca de ser diabo, então ele não tem preguiça. Janaína sempre fala isso, se tem uma coisa que o diabo não tem é preguiça. E ele não estudou só a respeito da tua vida. Ele sabe da vida do teu pai, da tua mãe, do teu avô, do teu tataravô. Ele conhece o passado da família inteira. Então ele sabe das suas fraquezas. É por isso que ele vem te tentar com aquilo que já está no teu coração e talvez não foi tratado ainda. Tem algumas coisas que nós precisamos lutar todos os dias. E sabe quando que a gente para de lutar com algumas coisas? Quando a gente de fato entrega e fala, Senhor, eu não tenho força, é só o Senhor. Mas mesmo assim, aquilo que nos compete a fazer, que é buscar uma vida de santidade, para que o Senhor possa nos santificar, isso compete a mim e a você. Lá em Apocalipse 3, no verso 3 diz assim: lembre-se portanto do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. Querido, essa palavra é para mim e para você, para essa noite. Lembre-se portanto do que vocês receberam e ouviram aqui essa noite, portanto obedeçam e se arrependam. Queridos, quero convidar você a ficar de pé nesse momento. Queridos, eu confesso que à medida que o Senhor ia ministrando no meu coração durante essa semana, eu falava, Deus, não é possível que ainda tenha alguém como eu já fui, que ouve isso e ainda fica nessa letargia, nessa mornidão, nessa frieza, a ponto de falar, não, tá bom assim, Deus tem sido bom comigo, não tem faltado nada. Querido, não tem a ver com faltar ou não faltar, tem a ver com cumprir o chamado que Deus tem para a tua vida. Foi Ele que criou eu e você, então Ele sabe para que nós somos criados, para que nós servimos de fato. Mas por diversas vezes a gente prefere se distrair com outras coisas, ao invés de olhar para o Senhor. E sabe, querido, nesse momento eu quero convidar você a fechar os teus olhos e fazer uma reflexão sobre o que aquilo ainda tem estado no teu coração como um altar, ou resquício de algo que foi idolatria na tua vida. Sabe, querido, a gente não pode sair essa noite desse lugar do mesmo jeito que a gente entrou. Sabe, querido, esse é um momento propício para a gente viver milagre.
O Deus Todo-Poderoso, Ele está aqui. Ele quer liberar cura sobre a tua vida. Sabe, Ele quer liberar algo novo sobre você. Sabe, e às vezes você fica se perguntando, mas eu acho que já está tudo em dia com Deus. Querido, pede para Deus nesse momento. Fala: Deus, vem com luz, clareza. Me traz lucidez sobre aquilo que eu ainda preciso de tratamento, de cura. Deus, traz à tona tudo aquilo que ainda está em oculto. Deus, eu não quero mais brincar de ser cristão. Eu quero ter a minha personalidade mudada por completo, Senhor. Sabe, querido, vai para esse lugar onde você vai mostrar para o Senhor agora um coração contrito, um coração que de fato quer ser moldado por Cristo. Sabe, às vezes a gente fala muito sobre buscar a presença de Deus. Queridos, nós fomos incumbidos de carregarmos a presença de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós, só que Ele só habita num coração puro. Ele quer fazer habitação num lugar que se volta para o Senhor, sabe, sem se conformar com esse mundo, sem olhar para a direita e para a esquerda, mas mantém os olhos fitos em Jesus. Querido, você tem nesse momento liberdade para orar de joelho, para sentar, mas eu quero que você tire alguns minutos agora. Ore sobre isso, faça uma reflexão sobre isso. Enquanto o louvor vai entoar essa canção, vai para esse lugar de intimidade com o Senhor. Amém. Não quero nada além de ti. És mais que tudo que eu sonhei, tudo que achei que eu queria é bem menor que te conhecer. Agora eu sou teu e tu és meu. És o tesouro que encontrei. Eu vou ficar pra todo sempre no prazer do teu olhar. Quero Jesus, quero Jesus, nada mais satisfaz, nada mais satisfaz. Eu quero Você que quer receber uma oração por algo especial, então você está precisando de uma oração por cura, restauração do relacionamento, você que está buscando algo no Senhor, quero convidar você, vem à frente. Sabe, eu falei isso pela manhã, eu durante muito tempo na minha juventude, eu perdi algumas oportunidades de alguns apelos, e eu chegava em casa e aquilo me consumia. Eu falava: Deus, não é possível que eu perdi a oportunidade de receber uma palavra, de receber uma oração. Querido, eu quero pedir para você nesse momento, você que tem algo no seu coração e você quer falar: Deus, é isso que eu tenho para te entregar. Você quer receber uma oração, quero convidar você a vir aqui à frente. Eu não quero tomar muito do tempo, quero convidar você a vir à frente. Eu vou pedir para que os líderes dessa casa orem por quem vier. A gente já está caminhando para os minutos finais, queridos. Amém, querido? Eu não sei o que você tem para entregar no altar do Senhor. O altar está aberto para isso. Querido, eu quero
uma vez. A gente vai se mover em oração agora. Você que tem algo para ser tratado pelo Senhor, você que quer entregar sua vida para Jesus, você que estava afastado dos caminhos do Senhor, querido, quero dizer que esse é o momento. O Senhor tem algo para a tua vida nessa noite, querido. Não desperdiça a oportunidade que o Senhor tem colocado diante de você. Pastores, líderes, podem começar a orar com os irmãos. Tu és meu tudo, tu és, sim, tu és meu tudo, tu és meu tudo, tu és meu tudo. Quero Jesus, quero Jesus, nada mais satisfaz, nada mais satisfaz. Quero Jesus, quero Jesus, nada mais satisfaz, nada mais satisfaz. Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada sem o teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei, e o que eu preciso, é estar contigo. Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada sem o teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei, e o que eu preciso, é estar contigo. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Eu quero Jesus, quero Jesus, quero Jesus, nada mais satisfaz, nada mais satisfaz.
queridos, antes de encerrar, eu quero ler mais 2 textos com vocês. E um deles está lá em Romanos 12. E o verso 1 e 2 nos diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, querido, quando a gente é exposto a uma palavra dessa de confronto, e eu louvo a Deus por isso, eu quero ler o último texto com vocês, lá em 2 Timóteo 4, no verso 3 diz assim: porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Querido, isso é o tempo que nós estamos vivendo exatamente. As pessoas têm procurado o evangelho mais fácil, as pessoas têm procurado caminhar num lugar onde é mais confortável. Mas, querido, quero falar para você, o que Deus tem para mim e para você não é conforto, mas é crescimento. E crescimento, querido, dói. A verdade dói, mas ela liberta, amém, queridos? E glória a Deus por essa verdade na qual nós somos expostos essa noite. Querido, aqui a gente costuma falar que essa mensagem, ela é arroz e feijão. É uma mensagem simples, mas é o que precisa nos sustentar no dia a dia. Então, querido, a gente vai orar agora para encerrar, mas eu quero que você tenha isso no seu coração durante essa semana. Essa palavra tem que se fazer viva no teu coração. Essa verdade tem que se fazer presente na tua mente. Você tem que viver esse evangelho, querido, para que de fato a gente não seja apenas ouvinte, mas praticante. Amém? Feche seus olhos, quero orar para encerrar. Amém, Pai, obrigado. Obrigado, Deus, pela tua bondade sobre nós. Pai, obrigado pela tua palavra, que ela é luz para o nosso caminho. Obrigado, Deus, porque ela é uma verdade que liberta. Pai, obrigado porque o Senhor é um Deus fiel, um Deus maravilhoso, um Deus que tem cuidado de nós. Pai, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem se manifestado em nosso meio. Pai, nós te louvamos, ó Pai, porque aqui o Senhor tem usado de liberdade em nosso meio para curar. O teu Espírito Santo tem sido manifesto nesse lugar, e a gente entende que é nesse lugar de comunhão que o Senhor tem ordenado a bênção sobre o teu povo. E é nesse lugar que a gente quer estar, Pai. E é com o coração cheio de gratidão ao Senhor que a gente quer entregar ao Senhor as nossas vidas, pedindo para que o Senhor continue se revelando a cada dia, Pai, no nosso devocional, no nosso secreto. Pai, assim como a gente tem falado, nós precisamos ser aqueles que carregam a tua presença. Aonde nós pisarmos a planta dos nossos pés, aquele lugar vai ser contagiado com a tua verdade, com a tua palavra, com a esperança. Pai querido, em nome de Jesus, continua ministrando aos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, que não seja apenas mais uma palavra de domingo, mas seja uma verdade que confronta o nosso caráter, a nossa conduta. Pai, em nome de Jesus, eu quero liberar uma palavra de cura sobre a vida dos meus irmãos. Deus, uma palavra de cura física, cura mental, cura emocional. Pai, eu oro por restauração de relacionamentos, restauração de famílias. Pai querido, em nome de Jesus, nós liberamos sobre o teu povo, Pai querido, algo sobrenatural dos céus. Pai, assim como a gente já falou sobre isso no louvor, batismo de fogo, batismo com os dons do Espírito Santo. Pai querido, e dom da cura, dom da palavra. Pai querido, unção, sabedoria, discernimento. Pai, em nome de Jesus, libera sobre o teu povo os dons do Espírito. Pai, que nós como corpo de Cristo, nós possamos buscar incessantemente pelo fruto do Espírito também, Pai. Desperta-nos, ó Deus, para esse mover do Senhor sobre nós. Pai, em nome de Jesus, nesse momento quero despedir dos meus irmãos em segurança. Pai, cuida de nós, protege-nos, livra-nos do mal, do perigo, cobre-nos com o sangue de Jesus. Coloque seus anjos ao nosso redor, ao redor das nossas vidas, das nossas casas, dos nossos automóveis. Pai, nós queremos consagrar ao Senhor as nossas vidas.
Consagramos ao Senhor, Pai querido, esta semana. Consagramos ao Senhor os nossos filhos. Pai querido, em nome de Jesus, sê conosco. Faz algo novo de novo em nós. Essa é a nossa oração. Gratos no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplaudam o Senhor. Ele é digno de toda honra, de toda glória, todo louvor. A mais pura, perfeita adoração é a Ele. Aplaudam mais forte, querido. Aleluia. Queridos, vão em paz, em segurança. Deus abençoe você, a sua casa e a sua semana, em nome de Jesus. Amém.